Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Olá, minha gente, como está todos vós outros aí? Pai, Filho e Espírito Santo também. Receba aí a paz do Senhor e força de espírito. Sim, eu saquei tudo porque tenho poucos pontos, assim, um pouco um pontinho tipo aluvião, se diz assim. Então eu disse, eu vou sacar tudo para poder tratamento que cresça novo, porque estava cheio de medicina, de pelo, entendeu? Então sai que renová-lo, viu, minha gente? Então, é um alívio, porque um sale, tá? E se maquia um pouco, entende? E tem outro tratamento para isso, que eu sou peluqueira, entre outras coisas, esteticista também, tá? E é para renovar o pelo, porque o pelo absorve tudo. Absorve medicina, enfraquece. Tu quer saber onde é pelo, viu? É o primeiro que demonstra a fraqueza. Então, eu disse, vou sacar e desde que eu cortei o pelo, me dando liberdade, viu? Que o pelo escraviza muito. Vamos orar, minha gente, vamos entrar em oração, porque necessitamos muito oração e entendimento. E só Jesus na causa. Isso eu descobri aqui. Com algumas amigas minhas, que quando estávamos em campanha de levar as filhas de Deus de volta à casa, da casa de Deus, nosso Pai, então diziam muito assim, só Jesus na causa, né? Então, vamos orar, minha gente. Hoje eu não fui à missa, porque aqui estava um pouco nublado. E então fazia um pouco de frio, já estava me preparando. Depois estavam andando na tele, coisa de que tempo, não sei o que, e aqui venta, porque está aqui aparece a cerca. E os ventos, às vezes, minha filha corre. Quando eu cheguei aqui, antes de pensar, meu Deus do céu, a oração, vamos entrar no espírito, né? Porque eu sou uma pessoa tranquila. Quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa tranquila. Mas a tranquilidade que nos dá é Jesus. Porque isso é como um caminho, né? Então eu sou uma pessoa tranquila. Pero não é que eu seja atontada, né? Não vamos confundir as coisas. Eu sou baiana, da Bahia, Salvador de Bahia. E dizem que ali nós outros, se podemos andar com peleia, melhor, viu? Porque a pessoa que é tranquila, ela gosta muito mais. Eu sou da linha de Gandhi, com tranquilidade, e penso como os alemães. Os alemães dizem, mi espaço termina quando empieza do outro. E eu também penso que é assim. Por quê? Porque quando eu quero falar, eu quero ter minha razão, né? Então, eu trabalhei de secretária, fui oficinista, administrativa, meu trabalho foi imobiliária. Trabalhei com meninos também de 4 anos, que maravilha, tá? Primeiro, na verdade, irá ser uma professora, que tenho também irá, que vive em Itália, em Roma, com o Vaticano ali ao lado, né? E imagine, não? Imagine eu, do jeito que eu sou, com as coisas de Deus, que tiver o Vaticano ali do lado, né? Porque a Roma foi um estado, o Vaticano foi um estado, entendeu? Muitas decisões no mundo antigo saíram de há milhares de anos atrás, saíam de Roma, nosso mundo, viu? Do Vaticano, não Roma, Itália. E antes se dizia Estado do Vaticano. Tá? As pessoas crentes, quando tinham que tomar uma decisão, falavam pura, né? E foi muito forte. Foi muito forte do Vaticano, continua sendo, né? Para o mundo de Deus cristiano. E eu sou muito cristiana. Eu não sou aquela a dizer, eu tenho que ir todo dia na missa. Tá? Não. Eu conheci pessoas, trabalhei com pessoas que
Hoje mesmo, minha gente, eu queria estar assim. Mas eu tenho ali um pendente que não queria poner. E tem outro que para oração não quero, tá? E é na liberdade, porque eu sou de pelo geno. Pelão que dá trabalho. Sabe o pelo do mulato, que eu sou mulata? Mesclada, né? Com índio, com negro, com branco. Então, pelo desses, assim, de gênero, como na leoa, sabe? Dá muito trabalho. Minha avó era índia, do pelo largo, que vivia com pelo amarrado, que ela disse que não podia cortar o cabelo. Então, minha filha, começou a cortar eu, quando eu fiz o curso de peluqueria estética, ela já maior, com 70 anos, eu ia cortar o pelinho dela, oh meu Deus, minha avó maravilhosa, ela chamava santa. Tenho uma paciência, uma capacidade, minha filha, com o ser humano, meu Deus, eu pensei que eu era como ela, mas eu vi que não. Algo, pero nunca faz a mesma, disse que, sabe, Lola, as oilas, mostra, cada pessoa no mundo tem uma oila. Imagine o que é isso, tá? E eu sou neta dela, pero eu fui uma pessoa muito paciente, pero eu pensei até que eu tinha muito algo dela, mas eu vi com o tempo, não vai comparar, porque ela era índia, sua mamãe era índia, seu papai era europeu, tá? Pero na época da imigração, foi criado em outra época. Mas minha avó ela foi uma mulher muito avançada. Era uma mulher muito boa, né? Que ela puseram o nome de Santa, em homenagem a ela, minha avó. Quando eu descobri o nome dela, porque eu andava com ela, na adolescência, para cima e para baixo, para documento não, para ir ao banco, essas coisas. No dia que eu corri a identidade dela, que em Brasil a gente tem uma oila, uma honra, não é como aqui, em Espanha é um livro, família. Então, ela, no Brasil é uma honra de cada pessoa. Quando eu li o nome dela, ela tem nome indígena. Tinha o nome indígena. Eu conheci Egídio, não conhecia Egídia. Tá? E quando eu disse, minha mãe, quem é essa pessoa aqui? Ela, sou eu. E minha mãe, e quem é Santa? Ela, sou eu também. É que me puseram esse nome de Santa. Coisa de índio, né? Então, minha gente, só minha família é na mescla grande, viu? E muito baianinha. Eu cheguei aqui anos depois, estou eu com vestida de brasileira, com sabor do Brasil, o típico brasileiro é assim, onde ele vai, ele leva a sua bandeira, né? Então, estou eu lá em Santiago de Compostela, na igreja de Santiago, e disseram, uma gente brasileira que chegou de Tânia Zap, prima, que aí chegou nos franceses brasileiros que estavam ali fazendo também o caminho, a igreja de Santiago, milhares de pessoas por dia, e a hora em verão, e pessoas que vão caminhando um mês, andando desde França, viu? Na verdade, o caminho de Santiago é saindo de França, tem o caminho, isso em inglês, que passa por onde eu vivia, 4 dias andando, minha gente, com minha filha pequena. Minha filha saiu daí princesa, né, uma delas. Era aquela irra bem apegada, né? Que eu também era assim com minha avó, sabe? E quem tem esses irros assim, minha mãe teve uma irra que disse que ela é uma das minhas irmãs, agarrava assim na falda dela, põe na casa, quando cansa, ela sai daqui, menina. Então, eu pensava que eu tinha esse paciência. Com os anos a gente vai vendo, né? Mas eu sempre pedi a Deus que a vida não me deixara queimar. É Liovane, minha linda. Tá? E por quê? Porque o mundo a gente tem que andar com a paciência e o cristiano tem o dever de compreender todo mundo. Porque Jesus nos disse isso, né? Jesus nos disse isso, que não tiver pecado, que eche a primeira pedra. Está escrito e disse Jesus. Com a história da senhora que foi ali, levada daquela, que era a justiça assim, né? E Jesus disse para eles, quem não tem pecado, que eche a primeira pedra. Quando ele levantou a cabeça, está aqui na Bíblia, a passagem, vamos chegar lá. Então, não havia um. Foi tudo echando a pedra, ó.
E que passou? Senhora, cadê as pessoas que te condenaram? Están rotando, ¿no? Vete em paz, não faga mais. Não? Então, é um momento deste, né? Que os cristianos têm o dever de perdoar, têm o dever de compreender. As pessoas não são iguais. Outro dia eu leí um, Reina, estás haciendo clic. porque tudo de Cristo me gusta, né? Que E esto aí confía en 363 eu dólares. leio também outras coisas de Deus, e um disse, não sei quem foi que disse que a gente está indireta com a Bíblia, ele disse, não, a Bíblia é direta mesmo, tá? É direta. E eu disse, tem razão, porque não pode cambiar uma palavra da Bíblia. Deus disse, os homens não devem andar com os mesmos homens, Buenas cualidades. as mulheres, não, por exemplo, não devem andar com a mesma mulher, Sí. tá? Não deve roubar, não deve matar, não deve isso, nem desejar a mulher do próximo. Tudo isso está escrito assim. E temos que ler assim. Porque tem coisa na Bíblia, minha gente, que se tu ler, tu diz, Deus meu, Claro. Claro. com o mundo de hoje, como já passava aquelas coisas. Por exemplo, estava com Jacó, né? Pero, o sea, estaba FK O porque filho iba fatal. de Tenía 100% Isaac, de filho de paz. Abraão. Porque daquela era assim, né? ¿Sabes lo que Hijo, es não sei eso, quem. bro? ¿Sabes lo que es eso? Então, tuvo que Jacó levar 2 hijas por uma. No le Porque a recomiendo maior a- não podia casar primeiro que a menor. Então você teve que casar com a maior. Mira que interessante é. E depois casar com a menor com a quem ele amava. Entendeu? E era assim. Tá? E tudo era normal. Jesus vem por isso. Para poner ordem. Que me dá ganas de dizer no galineiro. Yo también llevo 40. Jesus disse, minha filha, é isso mesmo, né? Porque nós outros humanos somos... E eu me disseram já assim. ¿Pero qué Porque has tu é uma hecho, bro? pessoa que... Eu digo, não, minha filha, porque eu não sou perfeita. O que me ajudou bastante foi os princípios de minha casa e a Bíblia, minha gente. Porque eu desde 11 anos, Sí, sí. a certeza de Deus, né? Me chamou. Ana Maria, mãe de Augusta, de Mira e Márcia, que é monra dos Caputinos. Tem aqui o convento deles, aqui ao lado. Os jesuítas aqui, que eu ia um dia como hoje. Chorei quando vi os jesuítas, que foram os que Es que de repente foram parar em Brasil. veo 100% Tá lá na de Bahia, marketing. em Santa Cruz, ¿Qué cojones? cerca de la terra de Gabriela Cravo e Canela. De Porto Seguro. Ali chegou o homem branco. Están rotando. E foram também sacerdotes com eles, cura, para bendizer os índios. E deram esperro por tudo aquilo. E disse o capitão, já resolveu aí com os índios? Sim, demos esperro, disse os portugueses. Ele disse, olha, capitão, esperro? Por tudo isso? Sim, quedaram encantados. Eles ficaram mirando esperro. E eles entraram, né? Os portugueses. No lo tires, vais, no lo tires. Então, gente, é assim. Pero que passa o mundo. Cuando entren, no veo a nadie. Se não, o mundo é de emigrante e de imigrante, né? Então, o que passa? O homem tem que emigrar. Porque senão o mundo não era como é o mundo de hoje. Tinha que popular o mundo. No te creo. Tá? Os homens saliam de barco daquelas a navegar. ¿Sabes hacer una historia? Hoje eu estou vendo que eu sempre gostei de saber, minha gente. Eu digo a todo mundo, sepa, tenha conhecimento. Se tu quiser ter um conhecimento que te abra a mente, a Bíblia te ajuda bastante a abrir para entender outras coisas. Então, o que passou? Aí um humorista que eu me ri tanto com ele, e ele imita assim, esse português, ele faz humor aqui em Portugal, A ver si ya se né? me quita este mensaje. E quando ele conta essa história dos índios do esperro, que ele disse, sim, imita assim, como diz o português, sim, esperro, ¿No? por tudo isto, pela estrela. Sim, sim. E entraram, mas minha gente, Deus move tudo. Eu sempre soube entender isso. Porque invadiu, não sei o que, homem. Se o homem não sair a andar, se arriscar, e eles estavam indo buscar o quê? Tu que estudou, por exemplo, tu que estudou no caso do Brasil, que eu estou falando na história do Brasil, né? E que os que estão aí estão sabendo a hora, eles saíram a buscar as índias, espécies. Mira como Deus usa desculpa.
se perderam e foram para lá do outro lado. Eles nem sabiam que existia aquelas terras, sabia? Tener ahí almacenado. O continente novo. Dizem que o continente novo era este. Tinha Estaría manacas mejor de céu si no fuese la para o homem encontrar por um na casa. Tá? E tem a parte que chegou No, es de que Pedro siglo VI va a estar ahí, de a la derecha del muro. Cristóvão Colombo em América, onde depois chegaram os portugueses na Bahia. Tá? E hoje eu estou vivendo algo sobre a escravidão dos Estados Unidos, né? Que eles estavam ali buscando saber, os historiadores, arqueólogos e demais, tá? E estou encontrando as caravelas daquela. E a última caravela que levou os negros à América, pelo menos a Estados Unidos, chamava Clotilde. Qué bueno. Muito português, né? Clotilde. Tem esse nome no Brasil. Não sei. Lo siento. Tá? E foi o último barco. E eles estavam buscando esse barco. Encontraram, estavam medindo tudo. Tá? Porque o mundo sempre houve pessoas daquela, o maior, tentando escravidar o menor. E não havia meios, não havia assim moedas. Tá? Tem aqui contando Jacó, que ele trabalhou 7 anos por uma das filhas. Tá? A história da Bíblia. Por ganado e essas coisas. Perto os escravos, gente. Que foram sacados do outro lado, incluso reis, sangue de reis que havia em África. Que era o poderio que havia, era por ali, por Egito, tudo isso. Tá? E foi muito martírio que houve na vida. Então, aí tu diz, tenho que nos vingar, não. Temos que buscar Deus e buscar entender, não não repetir os erros. Por isso que se chama evoluir. Se tu sabe que os passados foram brutos, porque é o que havia, tá? Hoje eu sei de culturas que se arrependem disso como ponto passar isso. Era lá a ignorância do homem contra o homem. E eu sempre entendi isto. Eu nasci sabendo, não. Eu tive que estudar. E continuei buscando conhecimento, tá? Para saber. E sempre tive capacidade de entender. Tengo 2.4600. Já se tu é uma santa perfeita, não sou. Tá? Agora, Deus nos permite errar. Homens, está dito, errar é humano. Continuar no erro é outra coisa, né? Então, como eu não sou perfeita, minha gente, tá? Pero Deus diz, busque, porque é semelhança minha, vós outros. Tá? Sabe esses largatos que eles mostram do espaço, não sei o que, não. Diz que Deus é assim como nós outros. Está escrito que é semelhança dele. Tá? Eu estou vivendo com minha família, tá? Cuidadinho. Vivendo assim, não. Minha irmã pequena, como sempre aqui, ela cuidando com seu marido, papai de minha neta. Minha filha eu vi que estava com a Naninha pequena, com um menino que foi visitar um rapaz. Tá, minha filha, isso sim, a clínica era muito avançada de médula. Estavam movendo na minha espada, na minha espinha. Tá? Eu estava vivendo ali. E havia festa. Minha amiga disse, Jace, e havia cafeteria, bar, essas coisas, bebida? Eu disse, não. Eu vi bar, vi mercado, pero bebida não. Jace, então não mola. Eu digo, isso é as coisas do céu. Nada disso que no céu é bebida, é vício. Pero tu é feliz. É uma sensação tão gostosa. Eu não sentia nada. Estavam me abriram. Eu tenho aqui a cicatriz. Esse um dia eu vou mostrar, tá? E aí, ó. Eu estava numa clínica japonesa de mêndula, muito avançada. Com a família. Nunca vi uns japoneses tão lindos. Um pelo branco. Essa família, tá? E estavam... Aí eu creio que não aguentei dolor quando um entra em coma. Mas eu não sentia nada, porque eles dão anestésia, minha gente. Tá? Mas o corpo... Aí Deus corre a ti, ó.
e leva a outro estado. E tu tá vivo. Já tive uma conversação quando eu estava estudando teologia, com uma das igrejas. Eu sou católica, mas estive estudando, porque a gente diz, não, porque lá dentro tudo é seita, não? Deus disse, Jesus disse, se a base sou eu, depois cada um, tá? E ele vai buscar ali, ó, na carreta. Cuide dos demais, se é bom, não faga os demais como te gosta de fazer a ti, que fagam contigo, tá? O próximo, né? E listo, faga o bem, não humilha quem. Dia a dia já é um pouco difícil, né, minha gente? Minha filha me disse, minha mãe só tá parecendo o da película. Eu disse, qual? O dos faraões ou... Nefetiti, não é faraona ou coisas. Não, tu tem um que é da película também de uma menina, desde porque tu saca o pelo. Todos os gatos são pardos. Eu sou negro. Não sei. Pero no sube. Isso assim, Deus dá uma capacidade de entendimento. Então, se vamos hoje é domingo, minha gente. E aí dizem que tem que ser sábado, dia do descanso, porque Deus... Eu aún não cheguei aí, pero tenho na igreja, que é o sábado, que depois a igreja, algumas igrejas cambiaram para o domingo. Menino, porque a lei de Deus, eu digo, não é pessoa mais compreensiva que o Senhor. Porque, menino, ele quando veia, o Senhor não vê o mal. Onde estava Deus? Deus não está na maldade, minha gente. Deus não se suja. A ver se você entende. Deus tem ángeles. Tá? Se tu ora, se tu acende tu luz orando, ele sente a ti, mas ele não está aí. Depois desta outra. Deus não vê maldade. Sabe quem é que atenta? O tentador. Mas o tentador está tentando a ti para que te ajudar a tu se perder. Este é o caminho. Acenda tu luz. Entendeu, minha gente? Tô com calor. Deus meu, abri a ventana assim. Tá parado o tempo. Então, ainda bebendo café. Deixa eu beber água. Como eu acendo minha luz? Lendo a Bíblia. Isso é vida, isso é luz, conhecimento. A verdade era livre. Mira, eu apontei na palavra de Abraham Lincoln. Tu sabe que Abraham Lincoln foi um homem que liberou os escravos nos Estados Unidos. Inclusive, eles dizem que ele tem família, que a prima da mulher era morena de pele. Ele quedou viúvo e casa com a prima, que era morena de pele. Como que prima de? Morenita como eu, mulatinha. A história de América mesmo. Eu apontei aqui que ele dijo, ele, muito bonito. Porque eu não estou hoje, minha gente, para mais recordar. Aquele que nega a liberdade de luz demais, não é digno de elas. Hablando da liberdade dos homens daquela que foram trabalhar. Que é forte, não? Abraham Lincoln. Foi ele que liberou os escravos. Tá? E casou com uma mulata, prima da mulher, que nadie sabe como era, porque já disse que havia de tudo, né? De tudo. E alguma, dependendo do que for, estava na casa maior. Só essa gente não nasceu escrava. Invadiram seu espaço. Pero, quem somos nós outros para saber como era que ia fazer nesse mundo que nadie ia querer trabalhar grátis? Está no seu sítio, ora sacamos de um sítio a força, imagine. Quem viveu aquela época. Pero eu vou julgar o outro. Sim, claro, não deveria ter, claro, mira,
ou nós outros, tu tendo filhos, né? Vamos falar dos nossos filhos. Vamos lhe trazer ao mundo de hoje. Como é a coisa. Aí aqueles filhos que são espavilhados, eles estudam, eles blá, 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 não? E aí aquele que ele é mais ou menos. E aí aquele que se desvaga, que nada de nada. Não? Imagina aquela que ainda vão saem obrigado à força, a punho de espingarda, que era o que havia daquela, tá? Latigaço, minha gente, para ir trabalhar. Normal que se rebelara. E que faziam? Pafo, para obrigar o homem a trabalhar. Que era a época do algodão, do açúcar. Açúcar, cana-de-açúcar, algodão, que Brasil, tudo isso. E rum, que vem também da cana. Que era para exportar nas grandes haciendas. Aí eles iam à África comprar e de passo encontrou um espaço ali com a gente de defesa, na certa, né? E vamos meter essa gente a trabalhar ali do outro lado, obrigado. Mas isso não tem nada a ver com raça, nem com color, porque eram brancos, porque eram negros, não, minha gente. O homem sempre que encontrou espaço, seja quem seja, em África também há muito de sugerencia entre eles mesmo. Houve africanos que venderam sua própria renda, tu sabia? Que meteram nos barcos. Na época dos comércios. O esperto sempre houve. Tá certo ou errado? Tá certo, não vai estar certo jamais. Pero, quem sou eu para dizer que era uma lei de vida? O homem era bruto, gente. O homem vivia bêbado, borracho. Tu vê a história da antigamente. Europa estava rodida, não é essa Europa? A gente já pôr para dentro. Era assim. Gente bruta, ainda há gente bruta hoje. Menos mal que temos a capacidade de ter consciências e também alguns homens, tá? Entre eles mesmos, homens que não veiam certo essas coisas. Não estou falando do negro, estou falando de homens de cultura daquela que foram contra a escravidão. Era um homem sempre que pudo ver o outro menos, mais débil, ele sempre gostou de punir. Isso está na nossa natureza. Não era porque preto, branco e sem ignorância. Os países frios, a gente tem a pele mais clara, tem menos melanina, porque a natureza sabe. A África é calor e a melanina é maior e nos escurece mais a pele. A educação e a Bíblia nos deixará livre. O conhecimento do que passou, sim, porque tu vai ver que tem coisas daquela que passam hoje, é muito atual, e aí coisas que hoje a gente não entende que já passava daquela. Deus vigilava o homem de cerca. Oh my God. Está defusando, Laura. Minha gente, Luza, Raquel, Bruno, Elza, Leni, Núbia. Ai, meu Deus. Só estou aqui apontado do Guizo, espanhol. Zenaide, minha amiga, quantos anos? Gertrudes. Eu tenho um nome aqui que é mais raro, Joana. Jo Brito. Eli. Então, todos os outros mais que eu tenho apontado, minha gente, tá? Né? A gente necessita e busca Deus. Hoje mesmo, normalmente é domingo, eu vou à missa. Já tenho 2 semanas sem ir. Porque eu disse que eu tomei coisa na perna, não foi? E tomando medicina, tudo, porque é assim. Mesmo, tá? Eu tava cerca do neninho que tinha balão e era vento forte mesmo.
Tava todo fechado e o balão subiu e depois bateu no cote. Menino, vidro forte dos cotes, né? Aí no momento me reclamou a perna, mas eu não podia pisar e minha foi me buscar, né? Bateu no cote, carro, cote, carro. O que eu digo sempre, que eu nunca me surpreendi muitas coisas do ser humano. O que a gente tem é que buscar ser melhor cada dia mais. E cuidado com o vício. O vício não é só de bebida, o vício não é só de droga, o vício não é vício sexual. Eu creio que isso é um desarreglo corporal, tá? Da gula, comer muita gula é vício, traz problema, o estômago se cresce. Tá? Pero há vícios e vícios, né? E tudo aquilo que a gente faz com excesso se chama vício. O homem tem que controlar. Os filhos de Deus têm que ter capacidade e de saber do que é certo e errado, né? Mas há pessoas que ele chega a um nível de vício que ele não pode mais errar. Porque o corpo, quando se avicia em algo, ele quer mais e mais. Se eu não percebo que o homem chega a fazer coisa de animal, né? Tô falando pra adulto. Vai ter o dia de ninhos. Pero, sabendo como falar, os ninhos não entendem. Tá? E Madre minha reina. Miércoles e Ruivo, porque os ninhos é a coisa mais maravilhosa que é. Tá? Cresce, viu? Isso sim, cresce. É igual com os animais, eles crescem. A gente que diz um animalito, né? Ai, que coisa. Cresce, necessita que ser responsável com o animal. Tu tem um animal, minha gente, tu tem que cuidar como um filho, como um filho. E o ser humano, ele tem tendência sempre mais para, o derroteiro, como diz aqui. Eu recordo que eu não fumo, né? E há coisas que é melhor não provar. Aí na gente diz, porque é escuro, eles não casam homem. Melhor não. Porque tem que estar ligado às coisas de Deus, para tu saber conectar com os céus, com o Espírito Santo. Às vezes tem que abastecer é uma coisa, abster-se de algo. Por quê? Porque às vezes é melhor nem provar, porque foi o caso que você disse. Se pode passar sem morrer, está escrito assim, se pode passar sem lá morrer, melhor. Pero Deus é tão santo, que Ele, em tu santo poder, tu santa inocência, Ele disse, se pode, Ele não pensou jamais que o ser humano pudera chegar ao nível de animal. Já me entende, né? A hora eu estou falando aqui, que está certo ou está errado, não. Estou dando esclarecimento, porque disse o Javalo que a Bíblia é direta. O Deus pensa que a gente entende tudo o que diz. Então, se pode passar assim lá morrer, não prove, mas Deus está falando do sexo em geral. E Deus só entende o sexo homem morrer. E que o homem vai procriar, encher o mundo, cresça e multiplicar. É disso que Deus entende. Tá entendendo? A hora, tá certo ou errado? Sim, cada um é livre de ser o que ele pense que é normal. Tá? Eu tenho o padrinho de mirra. Foi a primeira vez que eu vi um rapaz, já na Bahia, que tinha outra pareja. Ele está no céu, tem paz, Senhor. Um homem maravilhoso. Ele era estilista, ele exportava já roupa para a Europa. E ele convivia com outra pessoa. Tá? Já como hoje, tem permisso, hoje que casa tudo, ele já convivia com a pareja. Tá? Ele morreu de amor. Uma pessoa corretíssima. Ele estava falando com Jace, eu nunca entendi a situação dele. Mira o que eu estou falando hoje. Deus quer dar essa palavra, né? Esclarecer, porque é o Espírito Santo, né? Então, porque tem gente que pensa que Deus tem tudo. Deus não está na escuridão, Deus está na luz.
Quando tu tá passando um momento difícil, tu tem que acender a luz orando. Traga a luz, ninhos, a mim, diz Jesus. Aí Deus é como um sinalzinho. Necessita ajuda. Busca-me. Ele me busca. Interfere. Será Deus propriamente ou será Luiz Anjo dele? Na porta do céu está São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Gabriel foi o que avisou a Maria que são arcângelos. Os arcângelos são soldados da porta do céu. E depois tem os anjos e mais arcângelos. Tá, gente? Então, hoje é domingo, então eu não vou ler Gênesis, tá? Retorno de Jacó à Palestina. Não? Eu vou buscar a palavra que Deus manda. Gente, eu vou aqui acender a luz. Eu tava falando com a Itália. Minha amiga me chamou. Deus te abençoe, minha amiga, te amo. Entendeu? Então, somos tão amigas que às vezes, foi quando quedamos vieja. Aí a gente falamos assim, para nos entender melhor. Vem, eu tô andando e falando. Hein, Maria? Então, eu sou católico, eu sinto falta do corpo de Cristo, esse corpo de Cristo. Espírito. Porque nós outros devemos orar uns pelos outros. Eu sacrifício de reconciliação em Levítico. A palavra se lê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Eu sacrifício de reconciliação. Levítico 3, 1. 3, capítulo 1, versículo. Título: Eu sacrifício de reconciliação. 1. Quando alguém queira oferecer um sacrifício de reconciliação, se trata de ganado maior, oferecerá delante do Senhor uma res sem defeito, macho ou hembra. Porá a mão sobre a cabeça de la vítima, será o animal, e lá imolará a la entrada de la tenda de la reunião. Los hijos de Aarón, eu estou conhecido com esse nome, Aarón, bonito nome, é bíblico, não? A mãe era de Pernambuco, vivia no Rio. E foi um cunhado meu. Aarón, Luís sacerdotes, filho de Aarón, Luís sacerdotes, derramaram a sangue. Aarón, creio que era irmão, ou de Abraão ou de Moisés. Minha gente, porque Deus queria que dera a palavra. Eu creio que foi Moisés. E ele pede a Deus que sacara ele de isto. Está escrito aqui, vamos ler sobre isso. E porque sua irmã tinha melhor capacidade de lérgica falar. Então, Aarón foi o sacerdote, ele e sua família. Aarón e os sacerdotes derramaram a sangue em torno ao altar. Foi o primeiro sacerdote. Eles falam aqui também de Abraão e de Copero. Na verdade, por em prática mesmo, foi Aarón. Os sacerdotes derramaram a sangue em torno ao altar. Deste sacrifício de reconciliação oferecerá ao Senhor, como ofrenda queimada, la graça que recobre las entranhas e laqueais sobre elas. 4, pequeno número. Os dois riñones com la graça que luz envolve, la graça que envolve os lomos e la sabanilha que haverá separado do hígado e os dois riñones. 5. Os filhos de Aarón lo queimaram em altar em cima do holocausto, colocado sobre a lenha que arde sobre o fogo. Eis uma ofrenda queimada, um perfume agradável ao Senhor. Daquela era comum a ser sacrifício animal para o Senhor.
Sacrifício humano, não, Deus não pede nenhum sacrifício humano. Ele prova a um dos homens dele aqui, que não me lembro o nome agora, com a história do Irro. Tu recorda? Quem não conhece essa passagem? De que pede o Irro e ele leva. Deus espera até o último momento. Ele diz, não, jamais pediria o Irro. Vai buscar o animal tal, não sei aonde. Que Deus está dizendo, não pida o sacrifício humano. Jamais, nem de ninho, nem de nada. Gente. E hoje, Deus prefere que não fazamos sacrifício. Sacrifício hoje é ajuda. Sabe lá o que tu põe na igreja? Aquela gente que não gosta de poner, de dar ajuda nas igrejas. Deus te multiplica. Sabe por quê? Em qualquer coisa que tu necessite. Porque lá as igrejas ajudam muito, minha gente. Entende? E hoje é o sacrifício que Deus pede. Se pode, ajude de qualquer forma. Se está aí, ou levar a palavra, assim a igreja crescer. Se tu recebe o dinheiro, Deus pede o dízimo, não? Pero se não pode, dê oferta. Cada um não sabe para bem dizer, porque Jesus maldiz o dinheiro. Quando o dinheiro entrou no mundo, pessoal. Tá? Então, minha gente, que tu tenhas as coisas de Deus como seja. Amanda, Deus te abençoe. Sim, minha filha. Anda com Deus. Tá? Tu entendeu? Uns chegam antes, outros chegam depois. Não hace falta. Eu vim aqui falar de Deus a ti. Tu passa a palavra como Deus te vê. Que tu pode. Se quiser fazer parte da nossa igreja, entre em contato 695-34-695-7615-44. Na igreja online, mas vamos. Vocês que estão aí, que tem um sítio para crescer. Tá? Porque é dever moral nosso buscar Deus. Dever moral. Somos todos filhos de Deus. O bom e o malo. O malo é que ele vai por um caminho derroteiro. Tem aqueles que não creem nada, mas ele crê, porque ele tem dentro dele, ele não acendeu essa luz. A lo mejor em casa não falou muito. Por que eu digo isso? Porque Lutero, ele não creia. Quando creio, puso até protestar, separou a igreja católica tinha ele. E depois, a hora já está tudo junto, viu, gente? O homem foi com entendimento cada dia maior. Quando passa algo no mundo, é porque tem que ser assim para chegarmos ao caminho. Pero, então se o que está passando por aí afora, não. Deus não manda a tua cidade. Não há desculpa de matar. Aí tu falou, pronto. De repente passa algo que tu se vê obrigado. Meu Deus. É algo inerente ao homem se defender. É diferente. Pero outra coisa é expor nada. Tu vê histórias, tu vê coisas, tu vê películas, né? Que as pessoas já assim, a vida não é nada. Houve partidos políticos que o ser humano não é nada. Espero que vós outros nos colégios Só quando estava no instituto, no 2º grau, com aquele instituto, para terminar o colégio, para ir para a universidade, estudamos lá sistema político. Porque a gente que entra em certo partido não sabe nem como de que vai a coisa. Tá de moda. Tomar um cafezinho, gente. Hoje é domingo, eu não quero nem pôr nem manhã. E uma coisa que é certa, e se ouvir, basta tu falar, quem tem enterrado de vidro, quem tá nesse mundo, de repente, a história não julgue. Entenda. O outro fez, pois tu procure compensar. Incluso daquela era comum. Se tu casava com uma mulher, ela não paria, os familiares tomaram como mulher, se quedava viúva, para poder ter ascendência. Eu não estou muito de acordo, porque eu creio que
Não estou dizendo que está certo ou errado, porque eu sei de gente que dizia, viu? Ah, que se eu for a Deus, menos mal que tu não é Deus. Menos mal que eu não sou Deus. Tá? Porque é todo homem que tem o poder, ele termina. Conte na história pessoas que tiveram poder, que não teve um deslize. O poder, a energia e o dinheiro que nos transforma. Eu sempre pedi a Deus. Deus me provou em certas coisas, viu, minha gente? Deus me provou. Eu creio que mais ou menos tirei de letra em certas coisas. Porque eu creio que tu faga contigo mesmo para sair adiante é uma coisa. Agora, subjugar os demais, ou obrigar um a estar aí, ou sim, por dinheiro, chegar a certo ponto por dinheiro, minha gente. Aqui se diz dom dinheiro, aqui se diz. É a razão de perdição de muita gente. E normalmente quando tu chega a um certo ponto que tu prova da mel doce, é muito difícil a gente que faz enlouquecer. Tá, gente? É difícil. Pero tu com Deus tu pode tentar não se deixar levar. Porque tu é o maior valor que temos, é sua persona. Modelo? Eu sou modelo de passarela e fotográfica. Sou estilista e me gusta cambiar assim, e torço na cabeça, é natural. Tá? Eu sou estilista e mandante. Tem uma coisa aqui. Então assim, tu viste na roupa, tá? Que custa não sei quanto, mano. Não sei comprar coisas realmente que tu diz lá. Eu disse dizer que tem aqui, né? Pero não, minha gente. Não se deve. Tá? Não é nada demais. Pero às vezes lá, entende? Tu colhe certas telas, que é com a manteiguilha. Os israelitas, eles trabalharam muito com tela, minha gente. Dos judios. Um exemplo. Outro dia eu vi um anilho, eu nunca fui de joias assim, ó. Eu tive joia quando casei, era um anilho desse tamanho, me deu o marido, porque aqui em Europa, quando tu casa é assim, ó. No Brasil tô de moda, quanto mais fino. No Brasil tô de moda na moda. Que os anilhos, lindos, joias, tá? Mas quanto mais fino era bonito. Não. Em Europa, normalmente, eu já observei em Alemanha, Itália, europeu, quando se casa é desse tamanho, o anilho. Bem claro para todo mundo ver. Tá casado. E como eu casei com um europeu, igreja, então o anilho era bastante ancho. Tô me lembrando um detalhe aqui, né? Então, assim, minha gente, tu aprenda, tu leva uma roupa cara. Não é a roupa que é cara. És tu que ela joia. A roupa, ela levanta, quando eu desfilei me disseram ali, na Bahia já assim, quando tu desfila, lá as empresas vendem rápido, compra rápido. Porque digo que eu levantava a roupa. Tá? Então, o que eu quero dizer a você, não é o valor da roupa. Tu que é o valor. Tu é um filho de Deus, minha gente. Tu é a joia maior de Deus. Eu disse outro dia aqui, né? Que quando eu cheguei aqui, o sacrifício de reconciliação, foi o que eu estou vendo, não? Quando sua oferenda ao Senhor seja um sacrifício de reconciliação, se trata de ganado menor, maior deve ser touro, essas coisas, né? Ganado menor, cordeiro, essas coisas, né? Digo eu. Oferecerá uma res sem defeito, macho ou hembra. 7. Se sua oferenda em português, oferenda em espanhol, eis um cordeiro, lo apresentará delante do Senhor.
Estamos no 8:3 Levítico. Porá a mano sobre a cabeça de la vítima é o animal. La imolará delante de la tenda de la reunião e los hijos de Aarón derramarão la sangre em torno do altar. Vamos quedar até aqui o 9, porque depois vamos ler outra. Tá? Então, minha gente, te digo. Digo uma coisa. Quando nós outros assumimos algo que é errado para Deus, sabe? Que nós denegrimos a nós outros mesmos. E aprenda, tu é o maior valor para Deus, nos deu consciência. Eu estuve, temos um perrito aqui, um Yorkshire, ele é rubizinho, pequenininho, danado, no machote, e estamos em calor, e eu sou peruqueira, mal, será que eu não sei para cortar um pelo no animal? A diferença é que em sítio de animal tem as coisas para punir tudo, e eles não sei o que faz, os peruqueiros, de animal que eles ficam quietinhos. Aqui tem um sítio que tem até sauna para eles. Quando eu levo o Chase, o pelo grande, então normalmente eu corto, né? Tem para limpar, asseio, o valor do asseio, bigode, as partes que ele se suja. Então, é um preço, se quer um corte, é outro. Depois mete na sauna, ali, e se seca, banha, e depois se seca, aí meu perro fazia, dizia o peluqueiro, ei, já terminei. O peluqueiro corta na outra, né? É assim mesmo, o animal, tu aprende a conhecer teu animal, tá? E tu é o maior valor para Deus. Somos animais racionais, tá? Os animais, os outros animais, é irracional. Digo que eles não têm o conhecimento da consciência. Perá alguns que só falta falar. Gente, e ultimamente os animais vêm com evoluindo mais que nós outros. O homem tem a sensação que ele vai evoluindo. E os animais evoluindo. Quem tem animal sabe o que é. Tá? Aí tu diz, que diferenciamos o homem do animal irracional? De um perrito, de um gatito, qualquer animal que há, não? A consciência. Pero eles mostram sentimento. Sofrem, choram. Se tem uma ferida, quando dói, ele chora, tem a sangue quente. Ele diz, cuidais. Eu faço tudo isso por vocês. Para desfrutar. E agora os animais a gente tem que cuidar. E o homem saca um dia para caçar. Ele caça, ele mata, ele come. Pero por desfrute não, minha gente. Sabe quando o caçador... Tem sentido? Não. Eu não entendo. Aqui outro dia tem um sítio que tu vai com lá, arma de tinte, pá. É estupendo. Tourada, a meu ponto de vista, já era para ter nesses animais, sabe esses que tu... mecânico. Mas hoje um corre, animais, aí estamos nesses dias que está terminando. Se não terminou, é entre hoje e amanhã. Eles são firminhos ali, que eles se põem na frente do animal, mas não é o animal. Você corre na frente do animal, a gente cai, se fere, perde, vai touros. Ganham milhões, minha gente. Os toureiros. Estou de acordo? Não entendo, pero cada um no seu, né? Toda sua forma de ser pensar, não pensa que tá gente, mas ganha milhões por isso. Cada dia menos dourado. E aí parte de Hispanoamérica, Iberoamérica, que tem, né? Alguns sítios que ainda tem. E ganham dinheirão por cada dourada. Tem que ter aí. Alguns vão pro médico querido, ele sai correndo aí. Então, tu mira uns olhos do animal, é momentos que eles estão tristes. Eu reivindico que isso é mais barato.
Porque se a gente não cuidar dos animais, não levar o médico quando estou enfermo, quem vai cuidar não pode. Em Europa tu não vê os cachorros na rua, o vira-lata. Como se diz no Brasil, por aquela zona ali. Tá? E no frio tudo tem que cuidar de animais. Eu tenho aqui a rolinha, que já vai maior, né, Rolly? Una da raça, em inglês, só nasceu na Alemanha. Eu lá vi ela saindo do corte. Eu não pensava que ela ia que eu admiro que é a vida, gente. A gente tá falando assim, ó. Lá na Alemanha, e a gente aqui, e mostramos que temos animal. A Chase diz, olha aqui, estava saindo barrão do corte ela. E eu não imaginava que Rolly estaria aqui. Temos tanto carinho a ela. E Chase. Chase é a hora que dá ele. Chega lá a mineta, uma sogra dela, já morreu lá mamá, uns 6 anos, tá? E só que era dos irmãos Chase, um machotezinho danado. Aí eu cortei o pelo dele e tudo. Então, sim, minha gente, vamos passar outra palavra para ir terminando. Uma palavra que Deus está me mandando aqui, a palavra de hoje. Quando eu era pequeno, fazia coisa de ninhos pequenos. A hora que eu cresci, faço coisas de homem grande. Entenda como você queira. Sábado, Deus mandou vigiar. Quando eu era pequeno, quando eu era ninho, criança, ninho, N-I-N-O, com acento circunflexo no N. Ninho. Tá? Em espanhol. Quando eu era ninho, eu, e grega, eu, fazia coisas de ninhos. Eu nem pensei na palavra de hoje, mas diz como Deus manda. Eu sei que tem que ver com o assunto, porque eu vi aqui, Isaías conforta o rei. E me vi nessa frase, mas só se eu mando na frase de hoje. A hora que sou grande, adulto, que alguns têm que deixar bem claro assim, adulto, grande, aquele tamanho tu pode ser, tá? Mas tem a idade de ninho, né? Grande adulto, faço coisas de adulto. Domingo, que coincidiu que eu não fui hoje. A igreja que eu tô um pouco com uma coisa aí. Que bonito o nome, gente. Das frases, que em Brasil tem poemas e frases. Então, assim, gente. Isaías conforta o rei. Estamos em Reis, segunda de Reis. 19. Isaías conforta o rei. 19. Número 1. Quando eu, rei Ezequias, ouviu isto, rasgou suas vestiduras. Antigamente assim, se enraivava, rasgar suas... Não hace falta rasgar as vestiduras, por isso, né? Se cobriu de saco e entrou em o templo do Senhor. Suzona com Deus. 2. E mandou a Eliaquim, com uma vírgula, e o maiordomo, a Sevna, e o secretário. Sevna também aqui um refresco. E a luz sacerdote mais ancianos, vestido de saco. Anciano, me gusta essa frase. Que não se diz verbo, diz velho, anciano. Maior, depois dos 70 anos. A Levi, ao profeta Isaías, vestido de saco,
hijo de Amós. Esto disse Ezequias, dia de angústia, de castigo e de ultraje es este, pois os hijos han chegado a ponto de nascer, e falta a força para dar-los à luz. O 4. Esperamos que o Senhor, tu Deus, haya ouído todas as palavras do copeiro maior, e o que ha sido enviado por o rei de Assíria. Assíria, sabe Assíria? Assíria. Se o Senhor a insultar a Deus vivo, e lhe castigue por las palavras que o Senhor, tu Deus, ha ouído. O que insultou a Deus. Há uma oração por o resto que aún queda. Os servidores do rei Ezequias se apresentaram a Isaías. O 6. E este lhes respondeu: Dizia a voz do Senhor. Esto disse o Senhor: Não te assuste por las palavras que has ouído, com las quais me ha insultado os servos do rei de Assíria. 7. Vou a infundir-lhe um espírito tal que, ao ouvir certa notícia, se volverá a sua terra e ali lhe harei morrer a espada. Ufa, daquela. Os outros que gostam dessas películas, ó, a Bíblia está aqui séria mesmo, viu? Morrer a espada. 8. Entretanto, o copeiro maior regressou e encontrou ao rei de Assíria assaltando Líbina, pois havia ouído que se havia retirado de Laquis. 9. Enterado Senaquerib deu rumor de que Tirjaca, rei de Etiópia, assim mesmo está escrito, havia salido a lutar, rei de Etiópia, a lutar contra ele. Volviu a mandar mensageiros a Ezequias, dizendo: 10. Assim deves falar a Ezequias, rei de Judá. Não te engane, tu Deus, em quem confias, dizendo-te que Jerusalém não será entregada em manos do rei de Assíria. 11. Estás enterado de lo que os reis de Assíria han hecho com todos os países, entregando-los ao extermínio? E vais a escapar tu? 12. Los han livrado acaso os deuses de aqueles pueblos? Segunda de Reis, viu? Estamos no 19. Versículo 12. Los han livrado acaso os deuses de aqueles pueblos que mis padres han destruído, como Gozã, Harã, Rezef, e os habitantes de Edém, que estavam em Telassá? Interrogação. O 13. Donde estão agora o rei de Jamá, e de Arpá, de la cidade de Cefá, Vaim, de Ená e Avá? Interrogação. Em português, em espanhol, ela abre, ela é cabeça barra, interrogação, e depois cerra, quando é uma interrogação, viu? Oração de Ezequias e profecia de Isaías. Mira, 2 de Reis. Hoje eu estou lendo assim, aleatoriamente, porque hoje é domingo. Então, minha gente, estamos em Salmo. Gratitude, selo, súplica e oração confiada do enfermo. 41:40, Salmo. E o 40:39, gratitude e selo. Selo é ciúme, selo. Cuidado, diabo, selo. Súplica. Abri o sino no Salmo para terminar, viu, minha gente? Então, eu te digo, minha gente, é difícil, mas com Deus é mais fácil. E Deus nos manda ser cada dia mais leve de cargas. Que cargas, por exemplo? Aqui se diz, se me resvala. Levantou e
vai com cote, serra ó, vai que eu tô. E o outro todo tranquilo. Perdão. Se revelou o que eu estava dizendo. Porque, tu diz, então se é pra soltar, já que se diz pra soltar, faz o que quer. Não, minha gente. Há equivocações. Se te pede perdão, tá? Como ele poderia simplesmente não dizer a ele, fazer com a cabeça e marchar e não dizer nada. Se ele revelou que o outro não entendeu. Que ele está gritando o outro, que é gente que vive assim. Sabe qual é a melhor maneira? Buscar Deus. Deus lhe tranquiliza, dá entendimento. Mas isso tem que fazer a ser constante, minha gente, porque a pessoa que tem o caráter mais pavio curto, né? Então, sim, Jesus vem nos dizer que nada é perfeito. Não é fácil lidiar com uma pessoa, minha gente. Pero Deus te dá um pouco de... como um tranquilizante. Eu já vou, se é a hora mesmo, já vou estar tranquila. É dia a dia. Eu desde os 11 anos empecei a ler a Bíblia. Toda minha forma de ser e meu comportamento foi mais ou menos essa calma, essa coisa que Deus me deu. Tá, minha gente? Então, em primeiro lugar, a receita maior é a Bíblia. Que depois tu necessite de um tranquilizantezinho, uma infusão, pode tomar. Aqui é muito comum tomar tila. Porque há pessoas que ele têm uma forma de ser, o sangue parece que é mais rápido, né? E quantos casos depois tu para e pensa e diz, não era pra tanto, né? Por que me chateei tanto? Já me passou. Será possível? Normalmente eu não sou muito me chatear. Tenho a capacidade de... Essa capacidade me deu Deus. Desde pequena lendo na Bíblia. De absorver mais as atitudes das pessoas. Tentar compreender, tá? Tu não é obrigado. Tu não tem por que aceitar as vassuras dos demais. Pero, a partir do momento que tu também solta a vassoura, aqui se diz Brasil também, perdeu a razão. Sabe aquela, havia em Brasil um programa que dizia, é. Ou aquele que depois de um tempo que parava para pensar, dizia, mas eu podia ter dito isso e aquilo, não. Entrega a Deus, minha gente. Tu sabe que se tu sem raiva é mal pro corpo. O outro não é santo. Tu tampouco. Não, mas eu sei que eu devo ser sim. Graças a Deus, agradeço a Deus. O céu eu ganho mais fácil. A pessoa não tem capacidade de entendimento, mas há pessoas que não tem e nem quer. Entendeu, outro? Tu tá obrigado, não. Pero, meu neto disse uma vez, pequeno, tinha 5 anos, disseram que ele é profeta. Antes disso, disseram, um dia ele disse à mãe, mamãe, perdoe não sei quem. E eu não hablava nada disso com ele, né? Um dia eu apresentei a Deus para ele não ter medo e ele entendeu com facilidade. Deixa eu ter medo, Jesus, por causa de orgulho. Com 5 ou 4 anos, ele disse à mamãe, perdoe a não sei quem. Uma amiga dela que era chateou. Porque o perdão é para ti, mamãe. Eu falei, eu digo, aí está o profeta. Nada de comentário para ele. Porque ele gostava muito do irmão, que ficava lá com ele, que era pequeno como ele, jogava. E ela encontrou essa amiga, e ela se chateou com ela. Não, mas ela disse, fez, aconteceu. Era um menino de 4 anos, falando com a mãe. Tinham dito, uma de pessoas que foi nos abates da Bíblia, casa, ensinando, tá? Eu não sei a hora que eu tô dizendo, gente, porque não tem nada que ver o assunto. Deus tá mandando pessoas evangelizar, de 2 em 2 pessoas, tá? Aquele que já quer fazer parte da igreja e quer entrar em contato. Tem muita coisa que é feita. Esses dias eu tô um pouco parada porque eu tive um problema esse, mas graças a Deus, por causa do balão, né? O Senhor, mas sabe que as pancadas, 2 dias depois que os outros tomando medicina, que eu tenho aí.
por causa do... Quando eu me operei. E são tornilhos que eu tenho aí. Tá, minha gente? A gente se chateia por tanta tonteria. Tá? Criamos problema no que não há. Amiga prima, quem sabe algum desses dias... Sandra Santiago, abração, minha linda. Família, Sol, Lai, Adri Tamerro, não? Minha mamá, meu filho. Tanta gente que eu só penso a saudar. Entendeu, minha gente? E se a gente aprende a não retener quando um tá jogando em cima do outro, né? Não absorver e nem pedir a Deus, porque senão fazemos dano nós outros mesmo. E ser sempre sincero com os amigos. Um detalhe dos amigos é ser sinceros. Olha, isso a gente pensa que os amigos é só aquele boninho, não. Dizer assim, olha, não sei quem, eu penso isso. Olha, não sei quem. Tá? Tanto de tu para essa pessoa como a pessoa para ti. Isso é amigos. Ou ter cuidado como hablar as coisas. Tá? Porque o ser humano é um pouco raro, minha gente. Temos tendência a hacer coisas erradas. É natureza nossa. Quando entrou o pecado na terra. Temos que reconhecer. É mais fácil reconhecer que um não tem conhecimento sobre defeito para liberar dos defeitos do que não aceitar. E conhecermos nós outros mesmos é mais fácil entender os outros. É igual que eu não tenho vício de bebida. Deus diz, não beber. Por quê? Porque se o Senhor diz, bueno, assim a gente já quer acabar com a bebida do mundo. É igual que aí um triste é piada, risa. Triste em espanhol é piada, tirte. Piada. Broma. Piada. Então, se eu vou contar a hora que o homem foi ao médico, eu creio que é quando eu fui no Brasil esse triste. Foi ao médico, o médico lhe receitou, mirou, auscultou. Papai disse para ele, mira, eu creio que tu tem que acabar com a bebida. E disse ele, toda assim, doutor, eu não aguento. Ele entendeu que era toda do mundo, toda a bebida, que tinha que acabar com a bebida. Ele já entendeu que era toda a banda dele, como é que ele vai aguentar. E a gente chega assim, que tu habla, às vezes nos entendemos, nos equivocamos, entendemos quando até reversamos as coisas. Um quis dizer uma coisa, o outro entende como outra. Principalmente quando estamos calientes, né? Ou melhor, um detalhe. Quando eu casei, a igreja católica, ela manda, a igreja onde eu casei, ela tem curso para pareja, viu? Tu vai uns dias esse curso. E um dos cursos que deu foi isso, não falou de traição, mas nos ensinou que quando um está enfadado, a você que é casado ou casada, que diga a pareja caliente do trabalho, sabe? Ou a mulher com os ninhos. Aí chega e diz, eu vou derrubar mesmo, porque ele tem a culpa de eu ter parido tanto. Só ele tem a culpa, né? Aí a mulher que está no hospital parindo, ela agarra, quem não sabe o que é isso, poner filho na cabeça de um filho. As mulheres são fortes. O Senhor já nos preparou para a vida em pareja, né? Em certos casos, né? Então, eu vou jogar mesmo em cima dele, que chegou. Ou ela, em cima dela. Porque tudo a culpa, tudo que eu passei hoje, não tem culpa ela. Tu quer jogar em cima do outro. Tá?
E me diz, mira, não sei quem eu passei hoje, um problema assim, assim, assim. Tem nem com quem falar, né? Que é muito bueno. E sabe qual é a outra pessoa? Que é tu mesmo, é tu Salva si pareja. quieres, ¿eh? Tu casa em Deus, vosotros são um solo. Salva, salva. MTV. Então, sim, temos esse costume feio. Eu não, sempre fui tranquila. Me puedo cambiar Tenho de meus serie, momentos, pero sim. no muy mal. Mas normalmente eu procuro. Pero não é bom, porque dizem, aquele que gosta de jogar em cima do outro, diz, não, que isso faz dano. Mas ele não procura se acalmar, ele quer jogar em cima do outro, né? Eu prefiro calar-me um pouco. E uma das coisas que o cura nos ensina, o cura é o padre da igreja, o sacerdote, é que devemos, quando está a outra pareja que tu empieza, encara para evitar, ou dá um passeio. Quando tu te neganas por cair casos de em cima da parede, porque disse minha mãe, não fez isso. Cara que papai e mamãe beijou, não toca, não sei quanto. Deus, sabe quem ensinava no curso de casamento? É melhor um dar uma volta, tomar aire, porque às vezes o outro vai atrás de ti, viu? Tu tá se vai, o outro... Não, volta. Se tranquilizar, depois com calma, tentar falar. É um segredo de pareja. Porque senão a gente se deixa, né? Eu nesse sentido não, eu nunca fui dizer, ai, então gana, é coisa. Nesse sentido, pero, é muito tempo em Deus, né? Pero, é normal com o ser humano. Normal não. Aí alguns se deixa, mas eu quero dizer que passa. Mas um secreto que os cura manda é isto. Sair, dar um passeio, esfriar, não hablar caliente. E não se permitir certas coisas. Quando tu casa, tô falando eu agora, porque eu tô falando para as mulheres e os maridos, minha gente. Tá? Que é o dever de nós outros explicar 1000 vezes. Tá? Quando tu casa perante Deus, é uma promessa eterna, para sempre. Está fora do mercado. Tá? E tu diz, por que diz isso, Jaci? Eu digo, porque às vezes, sabe, é difícil entender que um casamento, tu vai perante o Senhor hoje, dizer, família, isso que eu quero. Vamos a cajota. Hoje nada obriga nada com nada. E lembrar sempre, eu vi na película Gé, que o amigo tava tomando água e dizia, não sei o que ele dizia, Chavalo, eu tô casado, rapaz, não sei quem, eu tô casado. Mas o outro que se permitia estava aí querendo levar o outro. E a gente que aluma errado depois de 2 já diz, não, melhor eu vou para casa. Tá a refa em casa me esperando. Eu, pareja, casal, não passou mais em minha cabeça poder, minha gente. Eu não servia para traicionar. Porque eu te digo, Ona, que tu casa, tu não deve. Isso tá fora já do assunto. Sacrifício mesmo, para homem e mulher. A mulher é mais difícil, mas o homem, como sempre foi caçador, se permitiu, pero não. A ver se podemos dizer a vós outros, não. A mulher também tem suas coisas, né? Ela também tem olho, mas ela normalmente não se permite. Ah, é melhor encher ela de filho, porque ela tá preocupada em casa. Eu vou aqui tomar um café, eu vou no bar. E aí culturas que a mulher não vai ao bar, Europa, a mulher livre para o que seja, tá? Tomar café, toma tudo, sai com as amigas, entende? Mas não quer dizer, mas tu sempre tem que ter em conta o outro, né? Pôr-se no lugar do outro. Pero, qual é o problema do homem? O homem se acostuma que ele é caçador e quis continuar com isso. Não te creio, tio, não te creio. Tá, minha gente? Família é coisa séria. Erros é coisa muito séria. Dia a dia, a mulher tem casa. Cuidando dos filhos. Tu sabe a luta que é para uma madre sair? Normalmente quem é a pior é a mãe.
Porque eu, para passar ali, final de semana, normalmente tomo dinheiro. Toma, passa ali, toma não sei o quê. E a mulher é quem tem que ser, ó, de la mano cortante. E não sei o quê. Aí que eu digo, fala com teu pai, outro, pela tua mãe. Entendeu? Minha gente. Mas família é coisa séria, minha gente. É E não confiável. somos perfeitos. Tá? E os erros, eles têm consequência das atitudes que têm seus pais. Tá? Por mais que ele entenda, fica no consciente. Eu sempre gostei de psicologia. Temos um disco duro aí que registra tudo. E que com 4 anos, coisas que passaram nos 4 anos, que passou com 6, 7 tu não recorda. Mas é coisa que 4 anos de idade tu recorda. E antes não. Pedro tá no disco duro. E a Lumerol, isso que passou antes dos 4 anos, ele tá tendo atitude que nem sabe por quê. E aí tem que ir ao analista, psicólogo, para entender. Ou a ser regressão e encontrar. Me quedo en B. Que eu me gusta de psicologia, pero eu nunca creio nisso de regressão, não. Eu creio que é na área de psicologia que tu tem que preparar-se muito, porque para hipnotizar uma pessoa, não conseguir encontrar em que momento, com uma razão. E quanto mais nós outros podamos. A vida não é fácil, é sacrifício. E você jovem, que hoje quanto mais tarde se casa, é países que é mais temprano. Havia a cultura que casavam com 13 anos, as meninas. Por quê? Por que casavam tão jovens? Que era para ter controlado as meninas, não? E o tempo passa, a mulher se liberou, pero tu tem opção. Opção é quando tu sabe que tu é livre. Tu tem opção. A opção de escolher, de pensar. Somos livres de pensamento. Deus diz, oi, que eu estou controlando. Pero quando eu digo tu é livre para escolher o melhor. Dá o melhor para ti. És a joia de Deus. A joia de Deus. Busque ser cada dia a melhor pessoa. Estude. Escutar papai e mamãe. Não andar com certas palavras que o Senhor diz. Tua boca, meu filho. Tu põe para fora, não é o que tu põe para dentro, é o que tu põe para fora. A imagem da sua alma. A pessoa não só diz palavrota. Já é um costume. E por que não? A gente que diz, ai, comigo, Jesus. Ai, chaval. Ela gosta da minha prima, gosta dessa palavra chaval, em espanhol. Ai, moço, moça, tica. Tu és a joia tua aí de Deus. Já empieza por aí. É fácil, né? A gente chega mais tarde, né? Depois com 50 e pico de ano, ou e tanto. Habla, não, minha gente. O mundo cambiou muito. Os ninhos hoje nascem com inteligência há 1000 anos de nós outros. El que lo dice lo es. E tu pode escolher. Hoje, o mundo está entregado, os países entregados de tal forma que todo país tem forma. Nós outros vamos ter também uma organização para ajudar. Hoje tu encontra em vários sítios ajuda. Busque. E por quê? Tem organização de igreja, tem associação, tem politicamente, você pode falar e buscar ajuda. E ajudar. Não, estar aqui, estar em B. E principalmente educação. Ah, educação de quê? Dizer, menino, não peide. Não tem um peidete. Minha neta às vezes dá um peidete e ela se ri. É menina, eu me rio com ela, não? Pero, ó,
Outro dia eu arrotei, ela me arrotei, tá. Ó, e a gente tem que ensinar, não estou falando de educação. Tem que educar também assim, pero principalmente a educação escolar. Os ninhos necessitam do melhor. Ah, eu tenho que sair amanhã a comprar um vestido de 10 mil. Não, não estou falando disso. É tu educá-lo. Colégio, médico, comida. Se tu pode, nem abraça essas coisas na frente deles. Diz um pastor que diz que hoje os meninos não é que sejam mais inteligentes. É que hoje os meninos podem escutar coisas que antes dizia, minha avó dizia, saia daqui. Porque às vezes eu queria me meter na conversa, eu vou tipo, não se meta na coisa adulta. Oi não, dos meninos opinam tudo. E tá meio dos adultos. Ele aprende, mas ele tem uma capacidade, verdade? O ser humano ele vai evoluindo, como tudo na natureza dos animais. Os peixes, mas tudo. ¿Sabes qué, Clo? E principalmente, cuide-se. Não é nariz em pé, cuidando sua persona. Ser agradável, educado. Tá? Tentar escutar. Entender o que o outro está falando, que às vezes nos confundimos. E aí pronto. ¿Y por qué? Podemos através da Bíblia, tu pode conseguir um controle próprio. Sí, yo voy a E rescatar. se tu necessitar algo, busca ajuda, não saque do outro. Tu não tem necessidade disso. Só tem que saber aonde ir. Depois que tivermos isso montado, buscar maneira de ajudar. Montar para termos ajuda. Temos dever moral de ajudar o outro. Eu, quando estudei, eu pensei, tenho que ser para os demais. Casei logo depois, tá? Eu gostava de psicologia, sempre me gostou da mente humana e da alma espiritual. Eu sempre concebi que o homem sem alma e força de espírito não é nada. Tá? E já de pequena a gente perguntava coisa, eu tinha uma amiga que eu nem tinha novio e ela às vezes buscava minha opinião porque eu era muito séria. Me gostava de psicologia. Tem esse dom, pessoas. Natural. Vamos ler aqui. Um troço de gratidão, selo e súplica. Ao maestro de coro, Salmo de Davi. Vamos ler. Ditoso é o homem, dichoso, feliz. É o homem quem em o Senhor ha posto sua esperança. E não se ha ido com os arrogantes, nem com os que se perdem em enganos. Feliz é o homem, diz o Senhor. Que grandes são, Senhor Deus meu, luz, projetos e luz milagros que existe por nós outros. Eres incomparável. Já para. Que bonito, não? Que grandes são, Senhor Deus meu, luz, projetos e luz milagros que existe por nós outros. Eres incomparável. Amém. Salmo 40. Gratidão, selo e súplica. No, esto me da miedo. Oração confiada de um enfermo. A pessoas que tem enfermo. Aí. Receba. Ao maestro de coro, Salmo de Davi, 41:40. Dichoso, 2. Dichoso é o que se preocupa de o débil. Olha o que eu estou falando ontem, nem sabia que você ia essa palavra. Tu tem o dever de lo que sabe que tua oportunidade da vida deu a sorte de nascer numa família que tuvo médios, ou numa família que mesmo não tendo muito médio, buscou que tu soubera algo na vida. Sabe para quê? Eu sempre pensei assim, o que eu sepa, para ajudar o que sabe menos, facilitar, não usar para reaproveitar, entende, minha gente?
Yo quiero meter mocha porque tengo la mira en Que su. Deus dê sabedoria aos jovens. Sepam ver. Escolha tu caminho. Iván. Escolha seu caminho, Senhor. Proteja-los sempre. Porque quando chegamos na adolescência, vem uma aprovação na vida muito grande. Pero ese es un Que signo. Deus os proteja e os escude, que livre do mau caminho, dos malhechores, de pessoas que querem te levar para o caminho. Tu sepa já desde cedo Disparo siempre. o certo e que buscar o Deus é o melhor, para ter proteção sempre. Porque vai encontrar sempre pessoas que vai estar querendo te levar a um caminho que não é o caminho de um bom futuro. Vou agora poner em general. Cuide-se, chame por Deus, pida proteção. E tu vê pessoas, quem sabe o que é certo e errado, que lhe dá certas ideias, tu, ei, Todos en el site. arrivederci, em italiano. Quieren sus Tchau. responsabilidades. Auf Wiedersehen, em alemão. Tchau. Em italiano, a gente habla muito tchau, mas é uma palavra italiana. ND, bro. Adiós. Adeus. Adiós, em espanhol. Ya, Eu vou por esse caminho, meu filho. Vá com Deus. son muy raros. Tu tem que ter certeza de Deus, mas tem que conhecer. Tu tem a escolha. Ha hecho así. Tu é uma joia de Deus. Quitado todo. Ditoso para o enfermo. Ditoso é o que se preocupa, Deus débil, Deus pobre. Em o dia de la desgraça, o Senhor o salvará. Daquele que se preocupa, das pessoas débeis, que estão enfermos e o pobre. E o Senhor o guardará vivo e feliz sobre a terra. Amém, Senhor, graças. ¿Has visto la mujer de toda? E não o entregará ao capricho de seus inimigos. Glória a ti, Senhor. Amém. Mira que frases bonitas, minha gente. Vou repetir e paramos por aqui. Ditoso é o que se preocupa, Deus débil e Deus pobre. Felizes. Em o dia de la desgraça, o Senhor o salvará. E o Senhor o guardará vivo e feliz sobre a terra, porque ele protegerá. E não o entregará ao capricho de seus inimigos, de todo aquele que queira se dar. Oração confiada de um enfermo, Yo no voy a entrar 41. ahí, bro. Salmo 41, que a gente gosta muito de ler o 90, 91. Todo salmo ¿Tú é quieres de entrar ahí, bro? proteção e de confiança a Deus. E leia ante gratidão, selo e súplica. Preciosos. Gratidão, selo e súplica, foi uma frasezinha. ¿Pero qué? Gratidão, selo e súplica, Salmo Pero este chaval. 40. De 39 a 40. 40, ¿Quién ha hablado ahora? tá? Dichoso, o 5. Luis, ¿puedes hablar? Mas normalmente eu leio todo, viu, Salmo? O 40, ele tem até 18. Eu sou um pobre de desgraciado. Pero o Senhor se preocupa de mim. Tu eres meu auxílio e meu libertador. Deus meu, não tardes. É a última frase do Salmo 40, 18. Então, normalmente eu leio todo os salmos quando eu leio isso. Oração e confiança de enfermo, 40 para a pessoa enferma. Dichoso é o que se preocupa, o 2. Deus débil e Deus pobre. Em o dia de la desgraça, o Senhor o salvará, o protegerá. E o Senhor o guardará vivo e feliz sobre a terra e não o entregará ao capricho de seus inimigos. Sempre lhe protegerá. Salmo 41. Vale a pena ler. Gente, feliz domingo, que há parte do mundo que está iniciando. Outras partes que já estamos, já às 8 da noite, eu creio que é aqui em Espanha. E outra parte que será menos 5 horas ou 3. Tá? Felicidades, tudo de bom. Tu és joia de Deus. Tá? Recorde isso, dê o melhor assim. E quando vier a tentação na cabeça, corra, corra. Não é fácil. Pero, tu dirá, eu sou a joia de Deus. Não devo. Ser forte. Qualquer pessoa não é capaz de cair, pode passar por um momento difícil. E se em algum momento tu se equivocou na vida, errou, pede perdão a Deus. E saca o caminho dessa situação, gente. Tá? Porque se tu erra hoje, amanhã, chega a um nível
que já não se controla lá, já tomou conta de ti. Tá? ¿Pero tú quién eres? Vou pedir perdão a Deus. Sí, 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 es que... E busca sempre es que sacar o tú melhor de piensas ti. lo mismo, Recuerde, es eu que sou joia de Deus. Tá? Deus é más comigo, eu modo sou o la melhor da parte de Deus que Ele me der. Eu escolho ser filho de Deus. Tá? A coraça de Deus. ¿Pero esa es tu voz de verdad o no? Tá? Eu tô hoje com a cor assim, ó, gente. Que gosto. Sabe o tempo que eu gastava? Que eu sou vanidosa. Ahí está la mía. Claro. Porque Deus Vale, a ver, voy. é lindo e maravilhoso. Em todos os sentidos, por dentro e por fora. Ele nos dotou de Menos tudo o mal que melhor soy un dele. signo. Tá? Ser bueno, boa gente. Tá? Faça o bem, não mire alguém. Ajude. Porque nunca se sabe quando podemos necessitar e Deus buscar na carreta. Reina, Tá, Reina gente? Prisenti. Os amor. Aqui minha neta anda. Como já tinha saído, eu já tinha pintado. Ela vindo, a Jay já vindo pintar de novo. Tá, minha gente? Vamos, Tudo vamos, passa, vamos. diz Jesus. Isso também A ver, passará. sois dos personas reales. Llama por Deus. La Ele que diz dice. aqui. Feliz é o que se preocupa pelos demais. Se não pode diretamente, Pero ahora estás jugando tú. dê ajuda às igrejas, dê oferta. Ou vai ajudar. Mira, onde é isso? Tu vai, mira, não vou mais cerca, é ali. Porque Ah, estamos eu jugando. tenho. Se tu pode, ajude de Que alguma tenemos maneira, minha que estamos gente. jugando al Valorant. Deus terá sempre em conta. Tá? E lembre, no momento difícil aqui, acender em oração Es a que yo Deus. pensaba que era Claude, Porque Deus que era Blitz. Y que não está vendo Blitz esse era Claude, momento de escuridão ¿sabes? toda. Mas quando tu acende a luz orando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai Es que, hoje. bro, eso... Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e nossa morte. Amém. Recorde, não há raça, há pessoas. Yo también. Eita, o Senhor hoje. Não há raças. Há pessoas. Sempre. Pense sempre nisso. Que bonito, não? Essa semana tem que ir à igreja, porque não fui hoje, semana passada, que eu tô com esse problema na perna, aí queria ir hoje. Pensando, se isso não vai, ore. Tem gente esperando ação, tá? E crescerá. Eu tenho aqui atrás, que tu vê aí que eu deixei um pouco de pneu aqui atrás, né? E tu vê os pontos falhos, tá? Vou tomar um tratamento, tudo pra crescer, porque eu tenho pelo jeito. Mas eu tô acostumada, minha gente, de estar assim, aí, livre. Meu Pai do céu, meu Pai do céu. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus.